Convidei 2 caras aqui para a gente falar sobre um momento de ócio diferente, que não é o momento do ócio, não é o momento do ócio direcionado para o que não tem serventia, como a gente tem falado aí das nossas conversas, e a gente vai falar sobre cinema e sobre música. Né? 2 momentos onde normalmente a gente libera a nossa imaginação, onde a gente se conecta aí com a nossa criatividade, onde a gente acha a liberdade do imaginário. Música e cinema, até onde eu acredito, ajuda a moldar caráter. Né? E o nosso intuito aqui é trazer pessoas que não são os especialistas de cada setor, mas pessoas que dentro da sua vida vivam essa faceta de verdade. Né? Então, hoje eu tenho aqui o Cristiano Takashi, o Edson Santos. O Edson tem 30 anos aí de varejo, é um cara de mercado, um cara que hoje se dedica à mentoria, se dedica a ter uma vida mais livre para estar disponível para servir pessoas e formar líderes. O Takashi é designer, é um cara que vive da arte já há muito tempo, e eu sei que é um dos caras aí que do meu convívio é um dos caras que mais tem história sobre backstage de música, história de banda, sobre faixas temporais para conseguir contextualizar. Então, senhores, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela confiança, obrigado por estarem aqui. Espero que essa hora seja divertida, primeiramente, e que faça sentido esse caminho do ócio cultural. Obrigado, Hugo. Foi uma surpresa ser convidado, né? Não foi, não. Tudo meio combinado. O Hugo não quis contar, mas assim, eu também participo do Pod Quinta como produtor aí, braço direito do Hugo, né? E a gente sempre fica falando, uma hora a gente tem que falar disso, uma hora a gente tem que falar disso. Pô, chegou a hora de falar disso. É isso. Então vamos falar de música. Rock and roll na veia hoje. Hoje vai ser. E aí, Edson, conta pra gente como que você vai enriquecer essa conversa com o seu conhecimento que começou lá na época da Blockbuster. Bom, primeiramente, obrigado aí, né? Eu acho que isso aqui a gente iniciou numa quinta-feira, comendo frango num seu estúdio lá, né? Num ambiente tudo meio na improviso, e hoje a gente tá aqui dentro de um estúdio de verdade, com um podcast de verdade, você realizando aí o seu sonho, né? E, cara, eu acho que tem muita correlação pra gente fazer aqui hoje e muita coisa pra gente se divertir. Não só de música, mas também cultura pop e cinema, né? Eu já vi que você colocou um monte de bonequinha ali. Tamo aí, bora. É isso. Bom, antes da gente dar sequência, eu acho que essa história que você trouxe de cara já é legal da gente falar, né, cara? Eu tenho ainda guardado aquele material. A gente tentou fazer um papo desse e ali a gente percebeu que tinha um suco, tinha de onde tirar. Então foi demais. O Pod Quinta nasceu daquilo ali. Na real, a quinta-feira, né? Eu já contei essa história aqui, mas eu acho que hoje vai dar pra contar ela melhor. A quinta-feira se tornou sagrada pra mim há um tempo, pra gente, né? Esse é o cara que tá comigo em 80% das 90% das quintas. E a gente tá sempre desenrolando. Hora com uma galera, outra com outra galera, hora só nós dois. E trabalhando, produzindo, dando massa pra essa ociosidade se tornar coisas legais. Aí apareceu você, cara, a gente gravou aquele dia e foi animal. Não chamava nem... A gente nem tinha pretensão de ter nome ainda. E é isso. Não, aquele dia a gente falou de uma coisa muito legal, cara, que ficou gravado na minha memória, que é o tal do IC, que é um grupo de WhatsApp que vocês têm, né? Vai contar as intimidades aqui. E aí aquilo... Assim, meu pai fala, vai contar as intimidades. Não. Mas nem começou, você já vai contar as intimidades. Não, o que eu vou falar aqui até faz sentido com o que a gente tá trazendo aqui. E aí o IC, ele se conecta muito com o tal do ócio levado a sério. Então, pensando, né, que é aqueles seus momentos de criatividade, onde você conversa com você mesmo, que eu já ouvi nos outros episódios que você... que já foram ao ar, acho que tem tudo a ver, né? E é só para reforçar, corroborar, né, com o tamanho da criatividade que você tem para produzir um negócio desse. Esse é legal, cara. Agora eu vou ter que contar, né? Se eu não contar, se eu não contar, vão pensar... Vai ficar cara, nem achar tudo que precisa ser dito, tá? Mas se eu não falar o que é o IC, vão pegar o story e vão falar, esses dois... Vai falar que vai achar que é grupo de mandar foto de mulher pelada. O IC é um...
é um desafio pessoal de loucuras. Num papo assim, a gente tem uma ideia. Pô, e se a gente criasse uma linha de camisetas e blá, 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 blá. E dali surgem ideias e vai trocando ideia. Pô, e se a gente passasse sardinha, não sei o quê. E assim vai, é um grupo de WhatsApp que é o IC. Mas o Edson me fala, cara, eu acho animal o conteúdo que você cria fazendo correlações. E aqui eu quero já dizer que eu acho que esse episódio vai ser o episódio que eu menos vou conseguir usar o roteiro que eu preparei. Esse é o 6º, né? Tentam tirar meu roteiro desde o primeiro. O Guilherme, que tá ali pilotando, ele não deixa, né? Porque tem que ser tudo pautadinho, bonitinho. Mas esse daqui eu já vi que não vai rolar. É culpa do patrocinador, inclusive, novo, que já a gente fala dele. Sim. É isso. Mas eu acho animal, cara, essa correlação, esse lance de você achar... Achar o quê, Takashi? Achar uma correlação, achar uma... Relação, achar uma ligação. Uma ligação, uma conexão entre assuntos e tudo mais. Então, vamos começar com uma fácil. Caos. Né? A minha esposa tá louca para me levar para uma consulta psiquiatra, porque eu ando consumindo muito conteúdo do caos, né? Essa época, eu ainda vou ter tamanho para trazer uns caras aqui pra gente falar sobre disco voador, sobre teorias, então ainda vou ter tamanho para isso e a gente chega lá. Mas me diz uma coisa, como que o cinema, como que desde quando se estendeu uma tela na parede e se passou uma história criada ou copiada, o cinema foi usado para fazer chegar mensagens ao grande público, a preparar o público para momentos históricos. Me contextualiza um pouquinho nessa linha. Vamos lá. Acho que é importante dar voltar aqui um pouquinho no passado, né? Lá em 1996 eu entrei na Blockbuster, uma das maiores videolocadoras que muita gente não conhece, que teve no Brasil, né? Então foi Jovens não conhecem, né? Que Blockbuster era o programa da sexta-noite e alugar filme na Blockbuster. Sim. E o Blockbuster, ele veio do termo literal, que é o arrasa quarteirões. E ali, cara, eu já gostava de filme e ali eu fui me enverberando mais na esfera de poder entender como que era um filme, como que não era, e o que aquele filme ele podia trazer de contexto para uma família que estava querendo pegar um filme num sábado à noite, numa sexta-noite, que fosse lançamento. Aí o cara chegava lá na parede de lançamento, não tinha mais nada disponível, e aí eu tinha que indicar para o cara um filme para ele completar lá o pacote dele de filmes e poder sair lá com leve 5, pague 4, leve 7, pague 5. E aí, cara, isso foi me trazendo... eu sempre fui um cara criativo, né? Por formação, eu sou publicitário, formado em marketing de varejo, também tenho uma faculdade de designer pelo Senac. Então, eu já tenho essa coisa de criatividade na veia. E aí, o que aconteceu? Eu começava a assistir os filmes e eu começava a contar para o cliente uma história que fizesse sentido para o cara ficar na vontade de ver. E não apenas era uma sinopse. Eu fazia a minha sinopse desde lá de 1996. E aí o que aconteceu com tantos anos depois de liderança, eu comecei a correlacionar os temas de liderança, os temas da vida moderna, com filmes, com músicas, com profissões e assim vai. Então, para mim, eu acho que o cinema ele conta muita história, muita coisa. A gente pode entrar aqui em N assuntos que podem fazer muito sentido. E falando de caos, Edson, particularmente, o meu gosto cinematográfico ele tem muito a ver com o mundo pós-apocalíptico, né, e realidades alternativas. Esse é o meu cinema preferido. Cara, demais. Então, o cinema ele tem essa função histórica de comunicar pessoas e de levar informações e contextos para a galera. E na música, cara, me fala como que você enxerga aí. Você trouxe uma bíblia dos 1001 discos, toda anotada, toda rabiscada, toda
toda anotada com as suas observações. Qual é o estilo de música aí que perpetua tempos em tempos, em tempos, em tempos, e vem guerra, vai guerra? Na verdade, assim, a música ela é constante na cultura humana, mas ela se transforma, né? E vai se desdobrando em estilos e tal, e a gente pode aprofundar isso falando do rock, porque o rock ele nasceu como um estilo, mas ele foi se desdobrando e se transformando em um monte de variedades e de estilos de rock, né? É difícil conversar com você assim, papo sério, porque a gente nunca tem papo sério. A gente só fala bosta, né? A gente trabalhando, a gente se zoa, né? Então tá difícil olhar pra você e ficar sério, assim. Tá engraçado hoje. Cara, tem um gancho legal que eu quero puxar aqui, que pode te ajudar aí no discorrer do que você vai falar. Você conhece Bob Dylan, né? Conheço. O Bob Dylan, ele tinha um sonho antes de ser cantor. Sabe qual é? O sonho dele era ser ator de cinema. É mesmo, eu não sabia disso. O Bob Dylan, ele queria ser ator de cinema. Tanto que a música Knocking on Heavy Doors, ele fez para um filme de faroeste. E aí, a intenção dele, ele falou, tudo bem, eu vou produzir a trilha sonora desse filme. Só que eu quero fazer uma ponta. Ou seja, o filme foi um fracasso. E a música, a trilha sonora do filme vendeu mais de 1 milhão de cópias lá em 1900 e tralalá. E o que foi o mais legal disso aí? É que essa música, Knocking on Heaven's Doors, ela... Eu até falei tudo errado aqui em inglês, mas tá beleza. Essa música, ela já foi regravada várias vezes por gente super famosa, aí, tipo Guns N' Roses, por exemplo. E ela foi uma música que ela tinha como tema principal, era ela a trilha sonora principal do filme. Então é bem legal isso, né? E eu acho que isso... Ela foi feita para o filme? Para o filme. Ah, interessante isso. Porque nos anos 50, final dos anos 50, anos 60, ali tinha muito isso. Sim. Né? O Elvis, ele tinha contrato com gravadora, né? E aí fizeram ali um bem bolado. As gravadoras eram também os grandes estúdios de cinema e fizeram um bem bolado ali para ele gravar filmes e desses filmes ele produzir discos também, né? E fazia 2 por ano. Imagina você produzir 2 filmes e 2 discos por ano. Um negócio maluco, assim. Eu acho que essa questão do cinema aí com o mundo, ele impacta muito já há muito tempo, né? O cinema no mundo, né? Se você pegar uma outra curiosidade, falando de mundo versus o cinema, Star Wars, que é um clássico, né? São 6 livros, né? Muita gente não tem a informação no detalhe, mas por que o Star Wars começa do final para o começo? Eu vou confessar uma coisa. Eu nunca assisti Star Wars direito. Não? Não, Você cara. já assistiu? E eu sou cara. Eu adoro esse universo. Eu adoro. Pô, eu amo Avengers, sacou? Eu gosto de ficção científica. Mas eu não sei se eu assisti mal assistido a primeira vez, se peguei bode, sabe? Talvez me xinguem, ok, me julguem. Mas tá tudo eu certo. Preciso pegar uma hora pra assistir mesmo, pegar meu filho, sentar, e eu falo pra ele, cara, vamos assistir isso daí direito, do começo direitinho, na ordem certa. Mas você sabe a ordem? Existem algumas maneiras de se assistir o Star Wars. Tem uma teoria, né? Mas, tem a assim, ordem cronológica da história, tem a ordem cronológica de lançamento dos filmes. Exato. Né? E cada maneira, ela traz ali uma nuance. Por que foi lançado o 4, o 5 e o 6 primeiro e não o 1, 2 e o 3? Por quê? Porque o diretor lá, que agora... George Lucas. O George Lucas, ele achou essa trilogia de livros num sebo. Só que ele achou o volume 4, 5 e 6. E ele achou a obra tão foda... Eu acho que eu não podia falar foda, mas já foi. Ele achou a obra tão boa que ele... O que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso produzir isso aqui. E ele queria comprar o livro 1, 2 e 3, mas não achava. E aí, quase 20 anos depois, ou 10 anos depois, eu não lembro o tempo exato, ele achou o livro 1, 2 e 3, que é lá o Ameaça Fantasma, os outros livros lá.
E aí, quando ele juntou os 6 livros, aí, cara, você tem aí um universo de filme, de plot twist, de um monte de coisa falando de Star Wars que não acaba nunca, né? Então, acho que isso é uma coisa legal e é muito comum, inclusive o filme brasileiro aí, que concorreu ao Oscar agora, Ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui, ele é feito através de um livro e que conta uma história que aconteceu de fato lá na época da ditadura. Então, acho que, em geral, os livros, a vida, ela é traduzida para o cinema. Eu tenho uma teoria que é assim, o cara não acorda e vai lá e fala, hoje eu vou fazer um filme de Alien. Eu não acredito nisso. Acho que, cara, claro que Alien é uma coisa muito profunda, mas eu imagino que alguns títulos de filme, o cara, ele tirou aquilo de algum lugar, não simplesmente pura da imaginação. O cara que ele é escritor de cinema, ele é um criador igual a gente que é designer, né? E ele também tem contrato com grandes estúdios e tal, e o cara chega e fala, você tem que me entregar um filme esse ano. E com certeza ele deve chegar uma hora e sentar e falar, mano, o que eu vou fazer? Não tem também, tem uma hora que seca a fonte. Normal, acontece, né? Então eu acredito que deve ter muitos filmes, e a gente percebe que algumas sequências, talvez aconteça isso, por isso que a qualidade tende a cair, disso acontecer. Do cara falar, ele tem que entregar um filme, ele tem que entregar ali porque tem um contrato e tal, e acabou, não tá sem inspiração, tá sem ideia, tá sem... E aí, entendeu? Então acho que isso acontece também. Edson, me diz o seguinte, dentro desse mundo aí do cinema, dentro de todo esse teu estudo, esse teu conhecimento, e o legal é você me dizer que você foi buscar esse conhecimento para, no final das contas, você servir melhor o teu cliente, né? O teu cliente que queria ir lá, queria alugar 2, já sabia que queria os filmes que ele viu anunciado eu ia falar na internet, mentira, naquela época não era, né? Era no trailer, era nas mídias da época, e ele se propunha a fazer um review do vídeo ali na hora, falando, olha, tal. Nos dias de hoje, né? Como que você enxerga na época de tudo rápido, tudo dos 15 segundos, tudo dos 30 segundos, como que você enxerga a evolução das histórias, a riqueza de detalhes? Porque no final é isso que vira referência, é isso que vai virar fonte de inspiração, é isso que vai virar ideias mesmo para novos projetos, para tampar aquele buraquinho que falta da história. Bom, eu acho que a história dos 15 segundos, cara, ela já existia mesmo lá em 1996. Porque quando você ia fazer uma sinopse para o cliente, você imagina que a loja estava lá lotada. Então, não dava para você fazer uma sinopse ali em meia hora, né? Senão, não era sinopse. Então, acho que esse lance de você chamar a atenção de uma forma mais rápida está muito vinculado ao tal do pitch de vendas. Então, quando a gente vai traduzir, a gente faz isso no dia a dia. Quando a gente se vende aqui, na hora que você fez a abertura, você está fazendo uma chamada de uma forma rápida e curta para prender a atenção de alguém para algo bem legal que está por vir aí. Então, eu acho que, pensando que hoje o celular, né, a tecnologia, trouxe uma velocidade para as coisas, a gente precisa ser muito mais criativo no gancho, empreender a atenção da pessoa num curto espaço de tempo, né? Nos 3 segundos. Mas se a gente pensar isso para a vida moderna, né? Para a vida real, quando você vai numa balada, né? Quando a gente ia numa balada... Há 30 anos atrás. E a gente ia... olhava ali para uma garota, aquele flerte do olhar era os 3 segundos que hoje a gente precisa para prender uma atenção num vídeo curto, para scrollar a tela, e você falar, olha, peraí, isso aqui é interessante. A gente fazer isso Adorei no olhar. o verbo, scrollar. Adorei. Os verbos modernos. É isso, não, animal. É isso aí, cara. É pouco tempo e pouca ideia, né? Resolve rápido. Ô, Taka, e se os dias de hoje aí fossem um som, uma banda? Que a gente tá... Seria um som bem bosta.
Eu acho que o panorama musical de hoje reflete bastante a realidade de geral, assim, política, econômica, intelectual. Eu acho que a música reflete muito isso, né? A música, eu penso que assim, ela tem dois papéis muito importantes e que ao longo do tempo moderno ela veio sendo negligenciada até chegar nos dias de hoje. Você estava falando de que as coisas precisam prender atenção muito rápido, 15 segundos, 3 segundos. Isso é verdade com o advento aí do TikTok, do Instagram, e que começou-se a utilizar músicas para produzir vídeo, para fazer dancinha, enfim. Você não utiliza a introdução de uma música para fazer a dancinha. Você pega o refrão. O que isso começou a exigir dos artistas? Os artistas pops hoje, eles produzem música para serem consumidos nessas plataformas. Então a música ela já começa com refrão, né? Ela perdeu toda aquela construção melódica que existia, de uma introdução, de um verso inicial, aí do início do refrão, o refrão... Não, ela já começa no refrão, ela é assim, sabe? É um chiclete do começo ao fim. Por quê? Porque ela precisa ter essa velocidade de grudar na cabeça. Nós que somos roqueiros aqui, que Deus me livre de ser roqueiro. Que nós gostamos de rock, né? Tem uma coisa que o rock ele tem muito mais forte que outros gêneros de música, que é o riff da guitarra, que é o famoso 3 segundos ali, né? E aí, fazendo uma correlação, tem um filme que ele trata muito isso, que é um filme que, cara, eu nem sei onde encontrar esse filme mais hoje, e nem sei se vocês já assistiram, chama A Encruzilhada. Já, que é tem com o Steven Vaughn. É o Steve Vaughan e é o Daniel San lá, como é que chama ele? Daniel San, é isso aí. O ator lá? Não sei. Cara, você me conhece. Não me pergunta nome. Não, acho que Ralph Macchio. É isso. É. Se me Ralph perguntar Macchio. muito rápido o nome do meu filho, capaz eu... E esse Só filme pra aí... deixar anotado, é Gustavo, tá? Se me perguntar muito rápido, eu não... De vez em quando, Gustavo, ele me pergunta, aí eu lembro ele, mas é Gustavo, tá? Obrigado. Mas eu acho que esse filme aí, ele reflete muito isso, né? A história de você querer prender a atenção, de você brilhar, e muitas vezes sem falar nada, né? Esse filme, ele traduz muito isso. A história lá da briga das guitarras, né? É legal porque esse aí, ele fala do Robert Johnson, né? Que ele era fã do Robert Johnson, que o Robert Johnson fez um pacto com o diabo para ser o melhor guitarrista do mundo. de blues, isso nos anos 20. Aliás, poucas... Assim, nem... Assim, uma das coisas que eu mais gosto... Eu gosto de rock... rock and roll, né? Eu gosto de rock dos anos 50, 60, ali um rock mais voltado para o rockabilly. E o rock, ele vem do blues, né? Do blues. Ele vem do blues. Inclusive o próprio Elvis e assim vai. Eu vi uma entrevista do Lobão anteontem. E ele falando que heavy metal Ele metendo o pau no sertanejo. heavy metal. Ele falando que heavy metal era sertanejo. E eu parei pra ouvir, cara. Porque, pô... Não, por mais que eu não seja um cara que eu escute, eu respeito, o cara tem uma história. E, pô, quem sou eu pra questionar o que o cara tá falando? E eu parei pra ouvir. Eu falei, nossa, no final ele tem sentido o que ele falou. Mas... Não, mas isso eu gosto de heavy metal. Só que eu acho... O que eu acho uma loucura pra essa galera que rotula música, e aqui a gente vai para um caminho legal do papo, eu sou o contraponto aqui com esse cara, porque ele é o cara do rock and roll, do metal, e eu também. A minha formação musical foi muito baseado no que eu aprendi a ouvir com meus amigos mais velhos, né? Que era a galera mais velha. O meu primeiro CD que eu comprei, eu tava ontem pensando nisso, quando eu tava pensando o roteiro tal do episódio. O primeiro CD de rock que eu comprei gringo foi Power Slave, do Iron. E de banda nacional foi o Lapadas do Povo, do Raimundos. Pô, é o meu som. Mas, pô, eu sou o cara do samba, cara. Eu adoro num samba de roda, batucada. Pô, eu acho animal, me divirto. Eu também sou bem eclético com essa questão de ritmo. Eu também gosto bastante. Eu sou bem eclético também. Eu gosto de heavy metal, de punk, de hardcore. Assim, dentro do rock eu gosto de bastante coisa. E é isso. E eu escutei uma vez um cara falar que
Se cair uma bomba atômica, sobra 2 espécies. As baratas e os caras de camiseta preta. Sobre Legal isso. isso. Ô, Gui, vamos dar uma quebrada aqui nesse papo, porque eu já me perdi no primeiro bloco inteirinho. Eu não sei como que vai ser depois O editor essa que lute. resenha. E os caras que lute aí pra acertar, porque ficou uma maçaroca, brother. Põe aí na tela quem foi. Foi a Siga. Siga Atacadista. Os caras são fera. Balduco, Maratá e uma outra porrada de marcas lá. Então, se você tem um mini mercado, um hipermercado, eles têm tamanho lá para atender. Eles atendem desde um mercado de bairro até grandes redes de supermercado, varejistas. Entre em contato com os caras, tá o QR Code na tela. Esse aí é o WhatsApp direto do Alex. Bate um papo com ele vai entender qual é a melhor maneira de te atender, de fazer chegar até você aí um catálogo para você conhecer a linha de produtos dele. Só marca fera, como eu falei, Balduco, Maratá. Maratá tem suco, tem toda a linha de produtos dos caras. E, enfim, eles têm uma frota grande lá de carreta, caminhãozinho pequeno. Ele consegue te atender no tamanho que você precisar. Certo? Bate um papo com o Alex, o QR Code está na tela. Se você tem um comércio pequeno, médio ou grande, bate um papo com a Siga que eles vão estar prontos para te atender. Siga a distribuidora de produtos alimentícios, certo? Vamos embora. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. E vamos falar agora, o Edson, sobre força para recomeçar, né? Eu acho que você, como eu te falei, como eu te apresentei no início, você é o cara que hoje vive uma vida mais disponível para servir pessoas, né? Tua ideia é lidar com mentoria. Sei que tem uma galera aí que te acompanha, que você ajuda em transição de carreira, em posicionamento e tudo mais. Mas o nosso assunto é cinema. E eu quero que você me ajude a enxergar aí, dentro do teu conhecimento de cinematográfico, quem que é esse Edson aí? Quem que é esse cara? Quem que é o filme ou o personagem que traz essa história para ajudar a ilustrar a tua história? Bom, pensando um pouco assim no quesito principal, né, do meu propósito, que é servir, né? Acho que esse se eu pudesse dizer aqui qual é o meu propósito de vida, é servir. E hoje, se eu fosse ilustrar aqui alguma coisa sobre a minha trajetória, ou Edson, quem ele é, falando de cinema, cara, tem bastante filme aí que fala sobre, que pode traduzir quem eu sou. Mas eu hoje sou um cara que criei uma mentoria, que é o Método Real, e que trabalha em cima da chave do código. A chave do código nada mais nada menos do que o filme do Jogador Número 1. Então eu criei a mentoria em cima do filme O Jogador Número 1. E qual foi o objetivo de fazer isso? É poder tirar as pessoas do limbo da liderança, do limbo do dia a dia. Aquelas pessoas que estão lá no mundo corporativo, que elas fazem um monte de coisa dentro do lugar que elas estão, já estão lá há anos, mas ninguém nota elas lá. Então eu gosto muito da história do pegar na mão. Eu sou o cara que vai te ajudar, não só com a mentoria, mas no dia a dia. Eu gosto muito dessa coisa. Vamos fazer, peraí, vem cá que eu vou fazer com você. E aí tem um filme que ilustra muito isso para mim, que é O Protetor. Então tem uma cena lá do Protetor. Protetor é aquele que... Do Denzel Washington. Nossa, eu adoro esse filme. Tem uma cena que ele chega lá na moradia dele e tem uma parede pichada. Tem um moleque pichando a parede. E aí ele vira pro moleque e fala assim, você vai ter que pintar. Aí o moleque, não sei como vou pintar. Aí ele vai lá, depois de dar toda a instrução, de dizer que vai ajudar o moleque, ele põe todo dia de manhã lá o banquinho dele lá, pega o livro dele e fica lá. O cara tá aqui pintando a parede, fazendo lá a reconstrução da parede correta, e ele tá ali lendo. Então, de uma certa forma, ele tá ali acompanhando o cara, pegando na mão e ajudando o cara com aquilo que muitas vezes... Porque, cara, em geral, muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não quer ter o trabalho, ou não quer dar o primeiro passo, ou muitas vezes nem sabe como fazer. Fazendo aqui, usando a tua palavra, mas a correlação com o jogador número 1, eu enxergo isso como desconectar, né? Eu acho que essa animação é demais. Que mostra a fase... eu tenho um filho adolescente, né?
Então você fazer ele desconectar para viver a vida real, então é mais ou menos isso. Então hoje a gente tem uma geração de pessoas, eu não diria insatisfeitas, porque tem muita gente que está boiando na satisfação, né? A pessoa chegou, de repente, num nível ali hierárquico, de repente num salário, de repente num faturamento, e não consegue enxergar o além, né? O passo a mais. Eu acho que assim, ó, tem um livro, né, que eu li que chama A Incrível Arte de Ligar o Foda-se, né? Esse livro ele fala da busca incessante pela tal felicidade, que até conecta com o seu episódio anterior. Mas por que eu estou comentando desse livro aqui? Se a gente pegar o jogador número 1, o desconectar, a história do pegar na mão, em geral, o mundo está muito rápido. Então, assim, eu não quero ter trabalho com o outro. Eu quero o outro querendo. Então, quando você tem que pegar o outro e falar, não, vamos comigo. Não. Ai, meu Deus, que preguiça, não quero ir agora. A gente não está querendo insistir com o outro, e aí seja qualquer status. Pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal, pode ser com um colega. A gente quer coisas mais rápidas. Então, quando a outra pessoa ela não está na mesma sintonia que a gente, você meio que vai pondo a pessoa lá num outro local. E aí, o que eu penso é que eu quero ajudar essa pessoa que ela tem potencial, mas muitas vezes ela não sabe que ela tem potencial ou ela não quer ter esse trabalho para ela conseguir atingir lá o status que de fato... Status não, né? Chegar onde de fato ela pode. O que acontece muitas vezes lá no filme do Jogador Número 1 é basicamente isso. O cara, eles começam a viver uma vida virtual porque a vida real, ela não traz prazer. Daí o cara vai pro digital. E a gente hoje em dia tá vivendo isso. Por que a gente tá tão preocupado se eu vou agradar o cara em 3 segundos, se o cara vai gostar do meu vídeo ou não? Dane-se se o cara vai gostar do meu vídeo. Ah, você tá fazendo aqui o podcast. Você não tá fazendo aqui preocupado se alguém vai gostar ou não. Você tá fazendo porque é uma coisa que você acredita. Claro. Entendeu? Que é uma coisa que você acredita, tem a sua essência, a sua verdade. E vai ter alguém que vai gostar desse conteúdo e vai consumir. E vai ter quem não vai gostar. E tá tudo bem. Né? É uma frase moderna também, né? E tá tudo certo. É isso. É isso. Ô, Taka, e na música, cara, me fala desse documentário do Ozzy. Não sei se você já teve tempo de assistir. A gente tá gravando aqui na semana que foi lançado. E que representa aí o que a gente pode tirar de lição da figura Ozzy Osbourne para a cultura em geral, para a transformação da música e aí fazendo correlação com o nosso mundão aí. Saiu esse documentário, né, agora e na Paramount, né? O Ozzy, ele é uma figura importante para a música, para a cultura de um modo geral, tanto quanto o Beethoven, né? Daqui 200 anos, quando alguém pesquisar sobre heavy metal, vai ter lá um parágrafo falando do Ozzy, porque o Ozzy é simplesmente um cara, né? No mínimo um parágrafo. Porque o Ozzy é simplesmente o cara que inventou. O Ozzy, junto com o Tony Iommi, eles inventaram o heavy metal. Eles inventaram um estilo de música, né? Quem é que... Assim, músicos que tocam estilos de música tem uma porrada. Agora, quem é que pode dizer que inventou um estilo tão icônico, tão apaixonante quanto o heavy metal, né? O Ozzy é um cara desses, né? Tanto que assim, o Ozzy, esse cara é uma figura extremamente peculiar, né? Muitos afirmam aí que ele não morreu, ele voltou pro planeta dele, porque não devia ser humano, porque é impossível um ser humano normal conseguir sobreviver a tudo que ele já aprontou, né? E que loucura, né? O cara, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Gravou todo o back do show pra poder fazer esse... E, bom, 15 dias depois morreu. Menos de 15 dias, 10 dias depois ele morreu. Ele fez o show, se despediu, ele falou, eu queria me despedir, eu não tive oportunidade de me despedir dos meus fãs. E aí ele criou ali uma festa de despedida mesmo,
né? E ele se despediu, né? Quem quiser aí, pesquisa no YouTube aí, tem Então, vários... emocionante, cara. Emocionante. Tem hora assim que ele tá cantando mal, e aí você pensa, pô, mas o cara tá todo fudido mesmo. Não, ele não tá fudido, ele tá extremamente emocionado. Ele tá com a voz super potente, super afinado, ele tá no auge. Não no auge, mas assim, ele tá super bem pra cantar, né? No auge da condição que ele tem. Que ele tava, né? Que ele tinha ele tava no bem momento. debilitado de saúde, mas assim, ele tava cantando super bem. E aí você vê alguns trechos, alguns cortes assim do show, e ele tá cantando super mal, mas ele não tá cantando mal porque ele não tava cantando bem, porque ele tá super emocionado, chorando, porque ele realmente era uma despedida. E ele sabia, de alguma maneira ele sabia, porque né, ele fez o show 10 dias depois o cara morreu, né? Na manhã que ele morreu, tem lá, a filha dele, a Kelly, fez um stories lá com ele e ele tava bem, deu um tchau, olhou, tal, beleza. Daqui a pouquinho, pô, morreu. Como assim morreu? Morreu. Não sei também se morreu, se chegou a nave dele, ele embarcou e... Ou tá na mesma ilha do Elvis, tá na mesma ilha do Michael Jackson, né? De repente, né? Ô Edson, e esses documentários aí, cara, o que a gente consegue tirar disso, olhando pro lado do cinema, né? Esses caras aí que deixam histórias inspiradoras... a galera hoje, eu não sei se essa geração mais nova consome esse tipo de conteúdo e tal, mas como que esse tipo de conteúdo aí a gente consegue puxar e trazer lições, correlações, direcionamentos pro dia a dia seja no corporativo, seja na nossa vida e, enfim, nesse mercado todo de biografia? Eu vejo que, cara, a biografia em si, a gente nunca foi muito fã de consumir, né? Porque era um negócio meio maçante. Eu sempre gostei. O que a indústria fez foi transformar isso num filme, com roteiro. Então você tem o filme da Whitney Houston, né? Você tem o filme do Bob Dylan aí, concorreu ao Oscar. Tá pra sair o do Michael Jackson aí logo mais. Tem um filme... tanto que o filme, esse que tá pra sair... Ele tá com uma cara mais de entretenimento. O que acontece? Quando você vai contar uma história de alguém, tem coisas que são reais e tem coisas que são ficção, né? Que são ali aquelas coisas que ninguém nunca vai saber se foi verdade ou não, porque nem tudo dá para comprovar. E eu acho que eu penso muito nisso. Qual é o tipo de biografia que você quer deixar, né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, acho que o que uma videografia traz é um legado. Então, quando você olha lá Beatles, Ozzy e assim vai, né? Tem milhões de caras aí que passaram por aí e tem uma biografia maravilhosa e a gente muitas vezes entende que isso é o legado da pessoa. Tem gente que deixou legado bom e tem gente que deixou legado ruim. Então, você pega aí, por exemplo... Chris Cornell, Amy Winehouse, o Jim Morrison, por exemplo, são pessoas que na música foram sensacionais, mas na vida não deixaram um legado, né? Deixaram um legado ruim. Cara, mas você sabe que isso é um gancho pra gente falar uma coisa muito importante, assim. A gente vive num tempo onde todo mundo colocado de ponta cabeça, batido com prego e deixado sangrar até o final, se a pessoa não concorda com uma coisa que você fala, com uma versão tua, né? E eu tive uma conversa muito, muito profunda ontem com uma pessoa sobre isso, falando, cara, eu não tô nem aí pra tua pior versão, eu quero a tua melhor versão. Eu quero conversar, por exemplo, aqui no Pod Quinta, eu quero conversar com a tua versão que faz sentido para você e para o nosso contexto, né? Eu quero conversar com a tua versão, com a tua melhor versão. E eu não sei se pela velocidade que a gente vive ou pela necessidade de se ter razão, né? Porque hoje o lance é esse. Não adianta só eu gostar de heavy metal. Eu preciso falar mal do sertanejo. Eu preciso provar que o heavy metal é melhor do que o entendeu? outro. Eu preciso... Não, porque tecnicamente... Cara, o bom é o que é bom pra mim. O bom é o que é bom pra você. Entendeu? Então, o que eu acredito... Uma biografia mostra que as pessoas são pessoas de verdade, né? Eu curto mais um filme que conta uma história do que um documentário.
livro, biografia, eu curto bastante, mas assistir um filme documentário... Interpretado. Isso, eu É que prefiro. assim, um documentário, ele é um documento. Ele tem um compromisso, na maioria das vezes, nem sempre é assim, mas ele tem um compromisso com a verdade, com a veracidade das informações. Uma cinebiografia, nem tanto. Né? Porque tem episódios da vida de todo mundo que não é tão interessante assim para um filme, para virar um filme. Então aí os produtores, eles se veem obrigados ali a preencher ali certas lacunas para tornar o negócio mais atraente para o cinema. Isso é normal. Isso Virar acontece um produto, né? Para virar um produto. Porque senão, porra, você imagina, você pega uma vida inteira do cara, o dia a dia, o cara cagando lá, o cara tomando café. Não é interessante. É interessante o cara tomando porre, o cara sofreu um acidente de carro. Até o porque cara... é isso aí que molda o artista. E ali o que tá se vendendo é a versão... Entendeu? Não é você o pega dia a dia. Você pega o filme do Elvis, por exemplo, que conta, na verdade é contado a versão do empresário do Elvis. Ele fala muito mais sobre o Elvis. Tipo, o filme ficou muito mais legal, muito mais assistível. Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim. Agora existe. E o que acontece? Ali ele conta a melhor e a pior versão do artista. Então, assim, tem muito do que você perguntou agora. Então, tem uma coisa que você fala muito assim, né? Ah, eu quero conversar com o Edson, não com o Edson Santos, né? Lá da internet, do digital ou do corporativo. Porque tem opiniões, visões e entendimentos que cada um tem das coisas e que às vezes ele não é aceito da forma como deveria por todo mundo. Porque a gente hoje está num mundo onde a internet virou terra de ninguém, né? Terra sem lei. Então eu posso opinar em cima de qualquer opinião que alguém dê. Mas às vezes é só sua opinião. É a história do ócio levado a sério, né? É isso. O que é o ócio levado a sério? Não, e é tão terra de ninguém que você pode opinar sobre a outra pessoa sem nem aparecer. Sim. Você E pode hoje fazer isso tem de forma muita totalmente gente fazendo muito conteúdo de muita coisa e tem... por exemplo, vou falar do meu tipo de conteúdo. Tem muita gente falando de liderança na internet e vendas que sequer Ele não liderou... encostou o umbigo no balcão, né? Nunca, isso. nem liderou ninguém. E só que o cara consegue falar daquilo ali, porque o cara ele é articulado, porque ele é desenrolado, porque ele aprendeu a nova profissão do momento, que é... Ser influencer. Tem Ser muito influencer. influencer que é assim, né? Que o cara é o tal dos influencers que vendem curso. Sim. Vende curso, ensina a vender curso. O cara tem um curso que ensina a vender curso. E a ideia do cara nunca é resolver o seu problema, é sempre vender outro curso. Isso. É isso. Entendeu? Especificamente, por exemplo, a minha mentoria ela não trata nada disso. Eu não tenho uma mentoria que vai vender outra mentoria. Eu só tenho uma mentoria. Entendeu? Que ela pode ser de curto, médio e longo prazo. Vai depender da sua necessidade. E ela não é para qualquer um. Porque a primeira chave da minha mentoria é o diagnóstico. Então, se eu posso, no diagnóstico, entender que eu não vou conseguir te ajudar. E aí, as chaves para as próximas etapas você não vai abrir. Porque vai ficar parado naquela primeira chave que eu vou olhar e falar, cara, eu não vou conseguir ajudar o Hugo. Entendi, porque depende da resposta do diagnóstico. É a energia que reverbera, né? Se não encaixar, não tem sentido. Tem uma coisa que, assim, a gente fala muito assim, a pessoa tem que querer. Cara, às vezes a pessoa não sabe o que quer. Né? Não sabe, muitas vezes não sabe nem que precisa querer. Ela não sabe o que ela quer. Tipo, ela tá... Por quê? Às vezes ela tá lá naquele mundo, ó céus, ó dia, né? O Harley lá, né? A hienazinha. Ninguém vai saber o que é isso. Calma, gente. Depois o Takashi, o produtor, coloca lá a legenda da hiena. Então, assim, a hienazinha, ela fazia isso. Ó céus, ó dia, ó vida. Na verdade, para ela tudo tava ruim. Aí o que acontecia? Vinha alguém lá e mostrava para ela que era possível não ser ó céu, ó dia, ó vida. E aí ia lá e resolvia o problema que a hiena tinha. Então, certo. É muito isso. Vamos trazer o assunto mais para dentro da sala de cinema e para o estúdio de música. E vamos
Vamos tentar explorar mais esse universo de referências. Pô, no cinema a gente tem clássicos e eu brinco que sempre é tempo de surgir um novo clássico, né? Eu tenho muita coisa nova. A pessoa fala, hoje em dia não tem mais nada novo que presta. Eu não sou desse time. Eu acho que tem muita coisa nova que surge feita com tecnologias novas, com coisas novas. Qual que é a sua opinião? O que você enxerga de positivo ou negativo, por exemplo, em remakes? Pura falta de criatividade de fazer coisa nova? Ou tem sentido recriar, refazer com novas tecnologias para que se tenham novos resultados de fotografia, enfim, do filme, com modo geral? Hugo, eu penso o seguinte, imagina se a gente pegasse uma versão aqui de uma música famosa, Suspicious Mind, por exemplo, do Elvis. Ela foi regravada milhões de vezes. Remixada, virou hit de balada, ela virou um monte de coisa. Então, o que eu penso? Falta de criatividade. O que eu acho que não é. Apesar de tem muitos críticos de cinema que dizem que os remakes são pura falta de criatividade. Eu entendo que tem remake que vale a pena ser refeito com tecnologia nova. Qual você faria? E com uma versão diferente. Por exemplo, um remake que eu faria era De Volta para o Futuro. Cara, eu tava encaminhando a conversa para eu te perguntar. Eu acho que não, cara. Eu não mexeria nisso aí, não. Eu faria. Então, os donos lá da marca, eles faturam milhões só em licenciamento e eles falam que nunca vão mexer com isso, só depois que eles morrerem que vão deixar fazer ou não. Dizem que é a maior... a trilogia mais bem feita da história De Volta para o Futuro. O primeiro filme, o primeiro De Volta para o Futuro, é um filme com um roteiro perfeito. Assim, isso podem aí, eu não sou especialista em cinema, mas se tiver aí especialistas em cinema, né, confirmem aí, cara. Dizem isso, é um roteiro perfeito. Eu adoro. Se existe um filme com um roteiro perfeito, é De Volta para o Futuro. Mas eu faria um remake. Mas não, eu não faria. Na verdade, eu vou até. Remake é errado, não é certo falar o que. Não é o nome que se dá o que eu gostaria de fazer. Mas eu faria uma continuação. Sim, não. Isso. Eu plot faria. twist você faria, né? Uma continuação com Marty McFly mesmo. Isso chama. Spin-off. Spin-off. Eu faria um spin-off. Então já não seria com o Marty. Na verdade, poderia ser com o Marty McFly velho, por exemplo. Idoso já ali e tal. Entendeu? Eu faria um com o Doc Brown criança. Uma outra visão animal. Eu acho que eles já exploraram todas com o Doc Brown criança recebendo a visita dele mesmo várias vezes ao longo da sua vida, adolescência. Animal. E dando, lê isso aqui. Vê isso aqui. Animal. É que Eu não sei se vocês assistiram Dark. Assistiu Dark? Assisti Dark. Animal. E que Dark tem esse ponto, né? Porque o cara, ele volta lá pro passado com um celular, né? E aí o relojoeiro lá, que é um inventor e tal, que acha esse celular, isso nos anos 50, 40, 30, sei lá. E ele fica ali intrigado com aquele aparelho, porque, imagina um celular hoje, que é um equipamento avançadíssimo, nos anos 50. O cara vira Deus. O cara olhou aquilo e é dali que ele teve a ideia da máquina do tempo. Que ele construiu a máquina do tempo ali e tal. Viagem no tempo é uma doideira e é o tema que você gosta, né, cara? Cara, o tipo de filme que eu mais gosto é de Viagem no Tempo. E você ainda não assistiu Tenet? Cara, não assisti Tenet. Você assistiu Tenet? Assisti. Foi até pra Netflix agora, né? Tá na Netflix? Tá. Eu não assisti, eu preciso assistir mesmo. Tem um outro filme que é recente também. Se eu não me engano, chama 57 Segundos. Já assistiu? Não. Em resumo, o cara ele acha um anel e esse anel permite você voltar 57 segundos. Então, trazendo isso para a nossa vida real, né? É como se a gente pudesse testar várias coisas no dia a dia
e falar, meu, deu ruim. Puta, eu queria muito usar esse... Você vai lá... Eu queria usar esse anel no podcast, posso? Puta, mas é que 57 segundos é tão assim, né, cara? Que, puta, tem muita cagada que a gente não conseguiria consertar com 57 tem um segundos. filme do Nicolas Cage que ele volta acho que 2 minutos. Sabe que filme é esse? Não. Eu sou horrível de nome, né? Eu sou Sei, horrível. mas eu acho que eu não assisti esse filme. Não, aí era mais legal o do Harry Potter lá, que ela vira o colarzinho, que aí vira, de quantas voltas ela der, ela volta pra trás. Esse é mais que legal, eu tô falando, o Nicolas Cage, ele tá sendo caçado, porque é sempre assim, né? E o governo americano quer usar esse conhecimento dele, esse dom dele, será que o nome se dá, pra achar uma bomba que tá nos Estados Unidos. Cara, é animal, ele vai andando, como ele prevê 2 minutos pra frente, na verdade não é que pode voltar 2 minutos, ele prevê 2 minutos pra frente. Acho que é presságio. Presságio, chama? É. Eu não sei presságio. falar. Ele prevê que vai ter uma bomba E nuclear. aí ele prevê, por exemplo, ele sabe que aquela câmera, tem um lance que ele tá andando num cassino, ele prevê aquela câmera vai me pegar. Então eu vou aqui, ele vira o chapéu e não pega. E, meu, os caras passam. É animal esse filme, é bem legal. Presságio. Acho que é presságio. Não sei o nome, eu vou pesquisar aqui e a gente vê. Mas enfim, você tava falando 57 segundos e eu te interrompi. Não, acho que é isso aí, cara. Ficou top. Eu acho que hoje a gente vive... A tecnologia tá muito... Ela meio que... A gente precisa hoje, cara, aprender a estudar um pouco mais o que está acontecendo de evolução, né? Então, nós aqui somos mais ou menos da mesma faixa etária, a gente viveu a mudança do analógico para o digital. Então, antigamente, quando você ia combinar de encontrar um amigo, você ligava para ele do telefone fixo e aí você marcava com ele hora, lugar, segundo até. E quando desligava, você falava, tô saindo de casa aqui 5 minutos. Pum, acabou. Zero comunicação. Agora você manda a localização no WhatsApp, o cara fica te olhando ali em tempo real. Onde e é que aí, faltando às vezes 5 minutos para você chegar, você desmarca. Hoje acontece isso. Então, a gente, fazendo uma conexão com o que você perguntou lá atrás, sobre toda essa conexão que o mundo, né, tecnologia, cara, eu acho que a gente tá ficando mais individualista, né? Eu acho que a gente tá ficando mais individualista. Tipo, eu me basto, sabe? A gente tá ficando formando menos grupos de pessoa. E tem até um nome para isso que agora eu não lembro. Lá no Japão tem cara vivendo dentro do quarto, vivendo com inteligência artificial, conversando, namorando. No Japão tem cara que vive dentro de lan house. Mas eu acho que não só no Japão, não. Eu acho que tem uma galera aí que tá... tem. Mas você é conspiracionista. Você. Eu juro, eu não vou por esse caminho. Eu não vou porque o começo... Mas tem que ter um episódio de teorias da conspiração. Eu queria muito, cara. Nossa. Eu quero muito, inclusive, se você tiver vontade, conhecimento, mas se você tiver conhecimento histórico, geopolítico, para sentar e conversar e segurar o que falar, pode vir sentar aqui que você tem um lugarzinho especial. Tem uns caras aí que eu queria muito trocar ideia e falar, mas enfim, isso aí é melhor deixar para outro dia, outra hora. Ô, Taka, me fala, a gente falou do Lobão e da entrevista que eu vi, que ele falou que o heavy metal é sertanejo, mas o Lobão, o Lobão é um cara da cena que merece o respeito. Lobão é um gênio. O Lobão é um gênio. Ele tem lá as peculiaridades dele, a opinião dele, mas aqui isso faz parte do personagem que ele criou e mas ele é um gênio. Ele é um gênio. Lobão, ele é um cara que surgiu ali nos anos 70, né, em 75, 74, por ali. Era um menino de 14, 15 anos e que, nessa época, o rock que estava na moda era o rock progressivo, psicodélico, era o Pink Floyd, era o Yes, né, era uma coisa muito mais elaborada. Eram músicas assim de 10 minutos, com mudanças, quebras de tempo e ritmos e solos elaboradíssimos, né? E ele ali, com seus 15, 16 anos, ele montou um grupo. Ele foi convidado para entrar num grupo. O Lobão é baterista, né? Lobão é multi-instrumentista, mas ele era baterista nessa época. E ele era o baterista dessa banda. E essa banda...
eles foram assim, eles foram para um sítio, alugaram um sítio, vamos gravar, vamos compor. Que época ficaram maravilhosa, E né, assim, cara? que com certeza eles não deviam Cara. usar droga nenhuma nessa época, maconha, nada, devia ser tudo. Que loucura. Eles deviam usar banana orgânica Eu gosto, e de água. filme, eu gosto de filmes de viagem no tempo, porque eu queria viver um Deve ser pouquinho, legal, deve um ser pouquinho legal. de cada, sabe, essa época do estoque, época do primeiro Rock in Deve ser Rio, legal. época do... Deve ser Enfim. legal. E assim, quem tava nessa banda, né? Tinha lá um guitarrista e era vocalista. Esse cara era o Lulu Santos. Né? Tinha um outro cara que era tecladista e também vocalista. Esse cara era o Richie. Ele era inglês. Né? E aí tinha lá outros dois lá que um virou um produtor musical muito famoso também nos anos 80. O outro, acho que não. Acabou não seguindo pela música. E eles ficaram tão assim... tinha uma qualidade sonora tão profunda, tão uma excelência tão grande, que na época o tecladista do Yes conheceu eles numa viagem ali pro Rio de Janeiro, conheceu eles e virou o produtor deles. E o cara falou: eu vou sair do Yes, eu quero entrar nessa banda, eu quero entrar na banda. Você vê, o cara ele já era... Né? O Yes era a maior banda de rock progressivo na época. E o cara queria sair do Yes para entrar nessa banda. Você vê a qualidade dos caras. E aí eles gravaram um disco, um puta disco. Gravaram ali, fizeram uma mega de uma produção. E aí foram lançar isso em 76. Acontece que em 76 o rock virou uma chave assim. Porque surgiu lá em Nova York uma banda chamada Ramones e ao mesmo tempo explodiu esse mesmo movimento na Inglaterra com Sex Pistols e com The Clash. E aí nasceu o punk, que era o oposto total do rock progressivo. Eram músicas rápidas, com poucos acordes, gritado e aquela coisa, né? E aí eles cantavam a revolta que a juventude sentia. Né, que eram músicas de protesto, o rock progressivo, ele era o rock dos boyzinhos, dos riquinhos. E o punk era dos pobres, era da molecada pobre. Então era uma música cheia de revolta, cheia de protesto, cheia de raiva. E isso bateu na cultura pop como um meteoro, né, cara? Como uma bomba atômica e foi pra rádio imediatamente. E afundou, foi assim a tampa do caixão do rock progressivo. Então, essa banda do Lobão, que era o Vimana, quando ia nascer, ia ser a maior banda de... Essa época que a punk top no Brasil, o que era? Na verdade, bem nessa época, ainda não, foi quando começou a surgir isso. Isso foi assim, o início do punk no mundo. Então no Brasil chegou um pouquinho depois. Na real, tem uma depois. história legal que você me contou outro dia, que é do Clemente, né? O Clemente, o Clemente o punk nasceu no Brasil com o Clemente, com Inocentes, né? Plebe Rude. A Plebe Rude veio depois, né? Já veio assim, Ratos do na segunda Porão, metade dos anos 80. O Ratos é de 82, né? Ah, tá. Mas era o Cólera, né? Mas só voltando aí. E o Lobão, embora ele tivesse nessa banda de rock progressivo, ele tinha essa atitude punk. punk. E a hora que ele viu aquilo, ele se apaixonou, ele falou: puta, é isso. E aí a banda acabou ali, o Lobão virou o Lobão, o Lulu Santos foi pro pop, explodiu, gênio do pop também. O Rich também. O Rich acho que fez um sucesso só, eu não lembro de outra música, além do Menina Veneno, eu não lembro. Tem uma outra também dele que é hit também. Mas acho que o Menino Veneno é a única carro música, né, sucesso dele. E o Lobão demorou um pouquinho para fazer sucesso. O Lobão, embora ele, como Lobão, tenha demorado a fazer sucesso, mas se você pegar nos anos 80, você pega ali as 100 músicas que fizeram sucesso no Brasil, praticamente em todas elas ele participou. Porque ele era músico de estúdio.
Então, quando você falou que ele tocou com a Rita Lee, provavelmente ele gravou alguns discos com a Rita Lee como músico de estúdio. Só que ele, como personagem, ele não emplacava. É muito legal. Depois vocês procurem aí algum podcast, tem no Flow, tem no Inteligência Limitada, entrevista do Lobão, é muito legal. O Lobão é um gênio. Ele tem aquele jeito peculiar dele, meio doidão, meio maluco e tal, mas aqui não é um personagem. Ele é um gênio. O cara é um gênio. Animal. Eu gosto muito dele. E gosto muito das músicas dele também. Animal. Ele deu uma enveredada pro pop depois também, né? Fez até umas músicas bem... Mas no final dos anos 80, 90, né? Não, acho que todo mundo fez essa curva que foi quando... E aí você gosta, porque você fala que você gosta do grunge, né? Sim. Foi quando o rock morreu, falava, não, o rock acabou, o rock morreu. E aí veio os anos 90 e veio o Nirvana com grunge e o rock explodiu. Já tinha o grunge, né, nessa época, mas aí veio, né? Já tinha, mas eu acho que o Nirvana veio com ele levantou a banda, mas você tinha ali, né, Audioslave, você tinha bandas de... Não, Audioslave não, era o Soundgarden. Soundgarden, veio depois. Né? Você tinha o Soundgarden, você tinha algumas bandas ali. E aí você tinha muita banda de rock progressivo, né? Que era o Aerosmith... Não, o Aerosmith era hard rock, né? O progressivo era... não, nessa época tinha o que era chamado, e que nem é um termo muito adequado assim, mas era o que era chamado, que era o rock alternativo. Rock é alternativo. Que era o R.E.M. o Pixies, né? Mano, a bala tá top demais. Cara, ó, sempre que tiver desse lado da mesa, vocês entendem mais do que eu. Eu tô aqui só pra ouvir e aprender. Eu gosto de rock and roll, samba, sertanejo. Eu sou o cara que tá tudo certo. Só que a música que toca no meu... Eu falo no meu som é mentira, né? Agora é assim, né? No scrollar. No scrollar. Puta, eu adorei, cara. Adorei, eu vou usar isso. A sua setlist. Minha setlist. No final do ano lá, quando o Spotify... Pô, é sempre as 3, 4 primeiras bandas, é tudo banda de metal, banda de rock and Cara, roll. deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês aí, até de curiosidade, pra saber se vocês sabem. Conhecem Jair Rodrigues, né? Top. Cara, eu tenho história muito legal do meu pai com ele, que depois que você falar eu conto. Jair Rodrigues, ele era de qual ritmo musical? Ele era ali dos anos 60, né? Era da Jovem Guarda, ele era era de um pop rock ele cantava ali. Samba, rock, funk ou qual que era o outro ritmo que tinha nessa época? Era um soul. Na verdade, ele meio... Eles acreditam isso a ele, e eu acho muito justo, que ele inventou o rap, né? Isso, então. Ele inventou o rap. Não é que ele cantava rap. Ele cantava lá... Tem que tomar cuidado. Inventou não. Mas no Brasil, talvez. No Brasil. Ele é muito bem creditado com isso. Não, assim, ele é animal. muito bem reverenciado. Ele é conhecido como o pai do rap. No Brasil. No Brasil. Ele é muito bem reverenciado. Só um adendo aí, né? Que é o funk, o verdadeiro funk. É o funk, né? Um funk verdadeiro. Não é essa merda que se ouve hoje aí. E aí, Takashi, esse livro que você trouxe aí, você tá revirando, você tá procurando que disco pra mostrar pra gente aí? Esse livro aqui, ó, 1001 discos pra ouvir antes de morrer, que eu ganhei do meu primo Thiago. Um beijo, Thiago. Inclusive, fazer um merchan, uma propaganda aqui do podcast dele que ele lançou agora também. Proibido Ré bemol, procura lá no YouTube também, bem legal. Põe o QR Code eu vou pôr o QR Code. É mais voltado pra músicos, mas é bem legal, assim. Eu gosto pra caramba, sou fã, enfim. E aí, assim, eu falei do funk, né? Que esse funk de agora não é exatamente um funk, né? Quem quiser conhecer um funk de verdade, procura aqui, ó. Funkadelic, Maggot Brain, legal pra caramba isso. Tem o groove, tem aquela coisa dos anos 70, muito legal. E tem aqui o Parliament também, Mothership Connection. Eu vou deixar aí depois o nome lá na descrição. Quem quiser procurar esses discos aqui, é legal demais. Esse livro aqui é assim, quem gosta de música, quem quer conhecer... Ele não é... Eu gosto de rock, eu sou roqueiro, não é que eu só ouço rock, mas 98% do tempo eu tô ouvindo rock, né? Mas isso daqui ele fala de música dos anos
50 para cá. Então tem muito disco aqui, fala de década por década, e eu já... Tá tudo marcadinho aqui com post-it de discos que eu fiquei curioso de ouvir, e vou lá, e o Spotify, mas assim, os streamings de música permitiram que a gente pudesse, né? Porque antes a gente tinha que... Aliás, quando eu ganhei esse livro, era assim ainda, né? Assim, puta, vou ter que ir atrás desse CD, quem que tem, não dava pra ouvir. Pô, quando surgiu o streaming de música, aí eu falei, pô, agora esse livro faz sentido. Porque aí você vai lá, olha e fala, pô, vou atrás desse disco. Pá. 1001 discos pra ouvir antes de morrer. Antes de morrer, animal. Vamos deixar aí algum link aí na descrição pra direcionar pra galera pra conhecer o livro e os discos. E você, cara, 1001 discos pra ouvir. Ele vai deixar lá os 3 discos na descrição que ele vai recomendar pra galera ouvir. E que você recomenda aí? Eu vou ser gentil, não vou falar pra você falar um filme, não tal. Mas me recomenda aí as 3 trilogias ou 3 filmes que tem que ser assistido. Eu vou te ajudar. Me fala uma ficção científica, me fala um drama e me fala uma comédia. Porque a galera quando vai falar de cinema, deixa sempre a comédia sem um peso... A comédia, ela tem, né? De recomendação. Não, é só entretenimento. Não, meu, comédia é legal pra cacete. É legal pra caramba, mas eu acho que assim, parece que comédia não é levada a sério, né? Cara, assim, ó, é uma pergunta muito complexa de responder, porque a gente tá falando de gosto. Isso, mas eu quero... É isso, é teu gosto. Entendeu? A gente tá falando de gosto, e gosto é muito subjetivo. Então, assim, hoje, tá? Eu tenho os meus filmes de cabeceira, né? E dentre eles ali estão Top Gun, que é pra mim, clássico. E aí eu posso até dizer que é uma trilogia do Tom Cruise, que pra mim são os 3 filmes que eu mais gosto, que é Top Gun, Dias de Trovão e Questão de Honra. São os 3 filmes que eu mais gosto do Tom Cruise. São filmes que Top Gun e Dias de Trovão tratam da mesma temática, né? E Questão de Honra, pra mim, ele traz ali... Cara, é um filme que tem uma essência, muita coisa pra você tirar de aprendizado. Trilogia, cara, eu não vou falar de Volta pro Futuro, porque não é minha trilogia preferida. Não é. Desliga agora, tudo, vambora. Termina, obrigado. Obrigado, Edson. Encerra aí, Gui. Sabe por que ele não vai pôr De Volta ao Futuro na trilogia? Porque é ao concurso. Não tem... não é a minha trilogia preferida, não é. A história é muito top, eu acho legal pra caramba, mas não é minha trilogia preferida, cara. Mas qual é, então? Obviamente que é Star Wars, a minha trilogia preferida, né? Se não é uma trilogia, é uma nonologia. São 6... Na verdade, são 6 filmes, né? São 6 filmes. Você vai excluir os 3 últimos? Ameaça Fantasma... Eu esqueci o nome dos outros lá. O Ataque dos Clones. O Sith lá do Jedi, né? Não. Pera. Vamos na ordem lá. Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança. O Império Contra-Ataca. Vamos na ordem. Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Aí depois, o episódio 1. Que é Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones. Que é e o último, que é o do A Guerra dos Siths, né? Não, como é que é? Vai aí, o Universitário. Eu tô caçando aqui. Eu acho que é A Guerra dos Siths. Eu avisei antes, cara. Eu não sou o cara Star Wars. E aí os 3 últimos você descarta? Pra mim, termina aí. São esses filmes. Os filmes Star Wars são divididos em 3 trilogias principais. Totalizando 11 filmes canônicos. Vamos ver se ele fala aqui. Não faz nem sentido isso aí. Porque 3 trilogias formam 11 filmes? Discute porque com o Google, papai. aí você tem os outros filmes. A Vingança dos Sith. A Vingança dos Sith. Mas os 3 últimos sendo O Despertar da Força... Como é que é? É que esses... Os últimos Jedi, Ascensão Skywalker? Não, porque esses filmes aí, pra mim, eles são... spin-off, eles não são filmes que tem a ver. Pra mim Ameaça, Uma Nova Esperança, Ameaça Fantasma, A Guerra do Sith, depois vem Retorno de Jedi. Pra você, Star Wars é Darth Vader. É Darth Vader. Não tem Darth Vader no Star Wars. Começa lá o Guerra, né? Os 3 filmes lá que passaram lá em 1980.
Pra mim, essa é a trilogia que eu acho Então você mais foda. você falou dos filmes de ação, você falou da trilogia. São 2 filmes de ação, né? Que é o a Top Gun, que é o Asas Indomáveis e Dias de Trovão, que é o dos carros, né? Da Stock Car. E Questão de Honra, que é um filme... Comédia? Comédia, cara. Comédia... Comédia é difícil ter uma trilogia, né? Não, de não, comédia. não, Tem, mas o que comédia que você tem... Cara, pra mim, assim, o estilo de comédia que eu gosto é comédia debochada, tá? Então, eu vou falar pra você que, assim, cara, eu gosto muito de alguns filmes do Adam Sandler, que eu acho legal pra Gente caramba. grande, legal Nossa, pra caramba. maravilhoso. São umas comédias bem legais. Se eu fosse falar uma trilogia, eu ia na linha de Corra que a Polícia Vem Aí, que é top, Gosto também. né? Mas o que eu acho, assim, uma das que não é trilogia, é quase uma série, que pra mim foi o que me despertou a comédia, que é a Loucademia de Polícia. Cara, é demais. Eu vou contar uma história legal pra vocês. Inclusive, eu desafio aí quem tem filho pequeno, vai nas comédias dos anos 80. Claro que tem muita coisa que hoje em dia não passaria, mas, cara, é isso, vida real. E aí cada um cria o filho do jeito que acha que tem que criar e tá tudo certo. Eu coloquei pro Gustavo assistir, a gente assistiu Loucademia de Polícia. Todos, sei lá quantos filmes são. Acho que são 9. Acho que eram 9, Filme pra uma caramba. porrada, uma porrada. Cara, Quase eu um tenho seriado. gravado no Instagram e nos stories antigos. Ele era menor ainda. Esse moleque se revirava. Aí eu coloquei pra ele. Como chama lá do Macaulay Culkin? Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. Cara, não tem. Desculpa, não tem comédia mais. Não, é legal. Cara, é impressionante. A molecada não tem noção de como é esse humor sem internet, sem celular na mão. Ó, cara. tem um gênero aí, cara, que eu nunca curti, que é o tal do sitcom. Eu nunca gostei, né? Que a gente tá falando aí de Friends, a das meninas lá, como que chama? Esqueci o nome. Mas Friends, Um Maluco no Pedaço. Sex and the City? Sex and the City. O The Office também. The Office. The Office, mas os mais tradicionais aí. Todo Mundo Odeia o Chris, Two and a Half Men, esses aí. Eu nunca fui muito fã, cara. Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, particularmente eu não vejo nem graça. Você é maluco. Eu gosto. Eu não gosto, Cara, mas... eu tô começando a rever se a tua presença aqui. Pô, você não gosta de Volta ao Futuro. Não, eu não falei que eu não gosto. Eu falei que eu não considero a melhor trilogia que eu já vi. Mas a gente falou que a internet é isso. Ou você ama ou você odeia. Ah, Você então tá falou, bom. então o pau vai aqui. Não, fechou. E... falou foi o Gui. E eu, cara, fui apresentado a um seriado aí, desde que eu conheci a Silvia, é um sitcom que é The Big Bang Theory. Cara, eu fiquei apaixonado por esse seriado, por esse sitcom, que eu assisto 7.950 vezes e eu não enjoo. Você assistiu o spin-off, que é o Young Sheldon? Assisti Legal até pra caramba um também. pedaço também, Não, é muito bem legal. Inclusive, acho que foi a única vez que eu assisti uma série de comédia e que eu chorei. Que foi no final, acho que no penúltimo episódio. Não vou dar spoiler aí. Também foda-se, também já é um... Já tá há muito tempo no ar. Já tá há muito tempo. Que é no episódio que o pai dele morre. Pô, e você sabe que ele vai morrer. Não é um negócio assim que você... Não, você sabe. É falado que vai morrer e tal. Mas quando acontece, você fala, pô, tá bom. É emocionante. E só muito pra legal. fechar essa questão de filme, eu gosto muito de filme que traz lição de superação. E aí eu gosto muito de animação. Tem pra mim, que é a minha animação de cabeceira, ela é recente, que é Viva a Vida é uma Festa. Ah, esse é maravilhoso. Esse aí eu saí do cinema soluçando de chorar. Muito bom mesmo. E, cara, eu demorei uns dias pra voltar ao normal, mas é um filme que mexe muito comigo. É assim. muito bom. Vai sair o 2, inclusive, no cinema. Ah, é? Não sabia. Vai sair o 2 muito agora legal. no cinema. É muito bom mesmo. Tem um outro E é muito muito legal bom. que também trata do invisível. Aí cada um deu o nome que dê. Soul. É muito bom. Cara, é muito legal. Eu falo sobre o Soul numa das minhas palestras. É muito bom. Mas legal. é que o Viva a Vida é uma Festa, ele pega forte Ele é no forte. emocional. Né, cara? Aquele Né, pra molequinho... quem... E a avó. O Viva a Vida, ele trata, cara, uma coisa que pra muita gente é um calcanhar de Aquiles, que é o laços familiares, né? Tipo a história de você honrar a família, honrar a tradição e principalmente, cara, de você acreditar nos seus sonhos e você não desistir daquilo que você acredita.
Eu falei aqui, olhando pra você, não deve ter saído a voz. Mas enfim. Não, saiu. Depois o editor que se lasque aí pra... Ô Gui, vamos... Deixa eu só... Posso eu falar das minhas trilogias também? Porque eu também tenho as minhas trilogias preferidas. Você só me falou pra chamar de música, mas... Vamos lá, qual que é a sua trilogia? Vamos tirar De Volta pro Futuro, que De Volta pro Futuro é... Não vale, é o concurso aí, né? Mas Matrix... Sem dúvida. Matrix foi... Boa né? trilogia. O primeiro filme foi um negócio assim, que foi uma revolução no cinema, né? Sim. Né? E aí, pra mim, que são os 3 melhores filmes já escritos que é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um absurdo. Poderoso Chefão. Você sabe que tem um filme que é da época também, que é o Scarface. E ele é meio que... quando ele foi lançado, ele tinha... A ideia do roteiro original do Scarface era tentar achatar a história do Poderoso Chefão num único filme. Né? Então, não foi possível, mas é muito bom esse filme. É muito bom Você também. Assistiu? O Scarface, não. Muito bom. Não. Muito bom. Muito bom. Mas vou assistir. Aliás, eu vou hoje ficar com a listinha aí de Pesado. me atualizar. Pesado. Então eu sou meio... Eu vou confessar, todo mundo... Meus Não, amigos, sabe? Eu sou meio bunda mole. Não. Mas eu assim... não gosto de matança gratuita, sabe? Não, mas... É legal ver uns caras se arrebentando todos no filme. A minha esposa fala que eu gosto de filme que mostra a verdade, né? Eu gosto de filme que é baseado em fatos reais. Isso, né? Tipo... Eu gosto de Vingadores. Isso. Eu gosto, entendeu? Bem fatos reais. Homem-Formiga. Aliás, vocês assistiram o Superman novo? Não, Eu ainda assisti. Cara, eu achei animal. Você curtiu? Eu gostei. Mas eu achei assim que eles... Puta, é difícil você falar que um filme de herói foi caricatura. Então... Sabe assim? Virou uma caricatura. Eles levaram muito pro gibi. mas foi isso que eu gostei. Mas eu achei legal também, porque eu sempre... Porque se você pegar... Isso que ele tá falando, não sou eu que sou meia boca. Mas eu acho que pro cinema, não sei se ficou legal. Eu tava lendo uns caras aí, especialistas, críticos e tal lá falar. A Marvel, ela tentou transformar heróis, filme de herói em filme de realidade, né? E foi muito bem sucedido. Maravilhoso. Mas, cara, todo formato cansa. Todo formato cansa. Tanto que a própria Marvel se lascou na segunda... Em vários filmes zoados e tal. E eu acho que a DC acertou muito, cara. Muito. Eu não sei o que vai acontecer aí no universo expandido que eles estão fazendo, mas como é o nome dele lá? Ele era... James Gunn. O James Gunn, cara. Eu acho que foi era animal. Da Marvel. Só de colocar o Superman com cueca por cima da calça, bicho, pra mim já foi... É verdade, porque aquilo é HQ puro. Não, Inclusive, eles mostram no começo do filme o Superman dos anos 50, porque esse Superman, ele é o Superman dos anos 50. E assim, uma coisa que eu gostei desse filme é que é um Superman que ele não é insuperável. Ele perde, ele tem fraqueza, ele começa o filme tomando um couro. Ele começa o filme tomando um pau. Aí trazendo para a essência da nossa conversa, e esse capítulo vai ser o mais comprido até agora, com certeza. Falando de criatividade, falando de referências, né? Eu achei a fotografia desse filme animal. Muito bom. Você não assistiu ainda, cara, e eu recomendo que você assista. Você pega você pega o Superman do Christopher Reeve. E se você pôr do lado com esse filme, cara, a fotografia é muito parecida. O Planeta Diário, só que tudo moderno. Então ficou aquele ar mesmo, sabe? Assim, de uma releitura mais moderna. Aquilo que a gente estava falando de você fazer uma continuação, um remake, sabe? Eu achei animal, achei que foi um acerto, cara. Foi uma releitura, né? Porque eles quase contaram a história de novo. Eles não contaram a história de novo, mas em vários flashes, assim, eles contaram. Né? Mas eu acho que... E aí, filme de herói é o filme que eu gosto pô, vejo tudo que tem pra ver. Filme de herói com início com história de início tem uma porrada. E ficou chato, cansativo por isso. Por isso que uma hora ninguém mais queria ver filme de herói. Então, quando o cara traz uma história nova, dando sequência...
Pô, eu acho que foi um puta acertado. E quem teve essa sacada foi a Marvel. Claro. Né? Claro. Quando, por exemplo, com o Homem-Aranha. Claro. Que chegou uma hora que eles pararam de contar a história do Homem-Aranha. É isso aí. Já contava o Homem-Aranha, sem ser o Peter Parker. Né? E tem uma galera, uns amigos que me sacaneiam e falam, pô, você... Quem que é esses amigos de sacaneia tem aí? vários. Fala aí que a gente vários. vai pegar ele. Porque eu gosto de filme de herói, eu gosto de série babaca, eu gosto de assistir série que eu desligo. Eu falo que o Chaves do tempo moderno é o Brooklyn Nine-Nine. Cara, mas eu vou te dizer que Chaves, eu adoro Chaves, adorava. Puta, a gente cresceu assistindo Chaves. E aí agora tem, acho que na Netflix. E aí eu falei, pô... Na verdade, eu acho que tá em quase todos os streaming tem. Falei, Eu devo ser um dos únicos que não gosta de Chaves. Falei, cara, preciso assistir. Porra, legal. Eu meio bravo com você, cara. E aí eu comecei a assistir Chaves de novo. Mas aí você foi ver fora do SBT, com outra roupa. Chato, aí eu achei chato, cara. E aí eu mas- parei de assistir pra Pra não perder a magia. Pra não perder a magia. Ah, ok, mas eu acho top. Mas, cara, Brooklyn Nine-Nine é quando eu quero desligar o cérebro pra dar aquela respirada, vir pra trás e olhar o todo, assim, é uma parada que eu tenho. Cara, eu desligado. não consigo assistir Brooklyn Nine-Nine. Mas é uma crítica técnica minha. E o Gui vai entender isso aí, Gui. Tem uma coisa que me irrita muito no Brooklyn Nine-Nine, que é o negócio deles ficarem fazendo enquadramento assim, ó. E faz assim. Mas é você que é Aí chato. sai de Ele é foco gravado e fica na assim. sequência... Puta que Ele é irrita cena aquilo, sequência, cara. igual o adolescente? Não é. Não, adolescente é um negócio Não, genial. Ele é toscão, Mas é é assim, legal pra caramba. Ele não, o cara não fixa a câmera aqui. Ele fica assim. Aí ele faz assim. Faz assim. Caraca, aquilo me irrita muito, cara. Nossa. Então tá na tela, ó. Nosso novo patrocinador, Valhalla. Os caras são cervejaria artesanal. Lugar muito gostoso. Um lugar super intimista. Com um monte de torneira lá de cervejas artesanais dos mais variados tipos. Então hoje eles mandaram pra gente aqui 3 tipos que a gente tá apreciando aqui durante a gravação e tá muito legal. Mandaram uma IPA, uma Red Ale e uma Pilsen. Mas eu acho que são 12 ou 15 torneiras. 20 torneiras de cerveja e de chopp lá. Recomendo demais a visita. Além disso, tábua de frios, toda estrutura para você Eles fazer. fazem churrasco Eles lá. fazem churrasco, eles têm espaço para receber grupos. E, inclusive, agora para o final do ano, eles têm espaço para evento corporativo. Se você quiser fechar a casa só para o seu time, para fazer uma reunião. Enfim, bate um papo com os caras, tá lá, tá no WhatsApp, tá no QR Code aí o Instagram. Vai lá, fala com os caras, final do ano, aproveita para fazer a confraternização da sua empresa. Casa fechada ou uma parte da casa. Tá na tela o QR Code, tá o WhatsApp e tá o Instagram. Valhalla, Rua Montserrat, Rua Montserrat, 1375. Eles ficam de terça a sábado lá das 5 às 11 e de domingo das 3h30 às 21h. Cozinha aberta nos finais de semana com ótimas opções de porção, de lanche. Lugar muito legal para você tirar um tempinho para se conectar, tomar uma, ouvir um rock and roll e... Isso que eu ia falar. Lá toca um rock, hein? Lá com rock and roll. É isso. Vamos lá, vamos para a última perna da nossa conversa, que hoje tá uma conversa gigante e tá muito legal mesmo. Edson, você já me deu aqui uma lista de filmes para assistir, você já me deu uma linha a seguir, mas essa nossa última parte aqui a gente fala sempre sobre propósito. Eu brinco, falo que tudo isso aqui, tudo isso é só para esse último momento, né? A gente entender se o que a gente faz hoje no nosso dia a dia está se conectando com o nosso propósito, com o que a gente quer deixar de legado, né, cara? E quando a gente se conheceu, você me falou vários projetos, várias coisas que você faz, que você já fez, e eu me aproximei, senti uma atração por essa sua vontade de servir. E eu acho que essa é a tua versão que é mais visível para todo mundo.
Hoje, quando você olha aí para todo esse movimento que você faz na rede social, para esse movimento que você faz aí divulgando suas palestras, fazendo essa correlação com o cinema, trazendo cases de grandes histórias aí que vieram filme, série e tudo mais, você acha que isso já está encaminhado? Você consegue enxergar uma correlação usando o seu vocabulário aí nesse caminho? E é esse aí o sentido mesmo que a gente... a leitura que eu faço é essa mesmo? Ou você tem um outro caminho a seguir? Cara, eu acho que é por aí. Quando a gente fala de propósito, né, cara? O propósito, ele tá sempre em construção. Porque você está afinando o seu propósito o tempo inteiro. Então, você tem a essência do que você imagina. Então, assim, eu durante 25 anos aí no mundo corporativo, eu ajudei muita gente invisível a virar visível, né? A ficar à vista, a crescer dentro de várias empresas que eu passei. E quando surgiu esse movimento aí para o digital, eu falei, poxa, por que não? E a história começou com a história do cinema. No começo eu só gravava filme, dica de filme. E daí foram aparecendo algumas pessoas na minha vida, no caminho, e essas pessoas foram refinando aquilo que eu já fazia. E a história da correlação, cara, ela saiu porque eu sou um cara mais disruptivo, eu tenho essa pegada do seja levado a sério sem ser sério. Eu não sou um cara que é focado tipo né? Eu gosto muito do real, da vida de verdade. E o digital, ele é uma vida que muitas vezes não é tão de verdade, né? Porque você não tira foto a sua mesa do café da manhã, não tá perfeita todo dia. Tem aquele dia que tá com a borra do café lá, mas você nunca vê essa borra na mesa de ninguém. A mesa de todo mundo tá limpa, brilhosa, o queijo maravilhoso, o pãozinho tostadinho, o café sem uma sujeirinha na xícara. Isso não é de verdade. Ninguém pinga o café na hora que vai pôr na xícara. Ninguém de roupa suja porque derramou o macarrão, a gordura da carne. E eu fui muito para essa linha. E quando eu vim trazer a correlação, é a história de você formar o infoentretenimento. A minha ideia ali não é falar de liderança. A minha ideia ali não é querer ensinar você a ser líder. Porque cada um tem a sua versão do que é líder. Porque, só para fazer um adendo a isso, para mim, esse ditado do líder nasce pronto, isso aí para mim é balela. Liderança, ela tem um único e exclusivo fator na minha concepção. Você precisa gostar de gente. O resto, tudo é ensinável, porque o resto é técnica. Você gostou de gente? Acabou, velho. E a gente tem muito líder no mercado, na vida, que não gosta de pessoas. Então, para mim, esse é o único ponto. Então, se você quer liderar, se você é um empresário, não tem como você ser um empresário sem gostar de gente. Não faz o menor sentido. Para mim, na minha visão, tá? Então, quando eu vou fazer o diagnóstico, se eu percebo que o foco da pessoa ali, ela não gosta de pessoas, ela quer, tipo, o status da liderança, eu não consigo ajudar ela. Porque não tem como eu ensinar a gostar de pessoas. A pessoa quer o cargo, quer o salário, quer os benefícios, quer o salário, quer o status, mas não quer o time. Não quer gostar de... Ela até quer o time, mas ela não quer cuidar do time. Porque hoje em dia, o que as pessoas querem? As pessoas no time que produzem, que você dá um insight, a pessoa já sai fazendo. Ela não quer aquela pessoa que ela tem que ir lá, sentar do lado, ensinar uma, ensinar duas, ensinar três. Aí a pessoa não vai, você vai lá e ensina de novo. Não quer. Então, mas aí o teu papel, pelo que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver errado, o teu papel, você me disse que você pega na mão e vai andando com a pessoa. Então, dentro de um time, então você vai, seja a empresa que te leva para esse lugar, ou seja o próprio pessoa física que vai te procura. A pessoa vai te apresentar um quadro e vai dizer, pô, eu tô aqui estagnado na carreira, ou eu tô travado no projeto, e aí você vai galgando degraus para a pessoa ir destravando, né? Eu sendo honesto, eu não consigo julgar também, hoje no mundo que a gente vive com resultados
cobrados todo dia, e resultado para mim não é grana, não é só dinheiro, né? A gente trabalha, eu trabalho com prestação de serviço. Então, a expectativa do meu cliente tem que ser atendida. Então, ele é o meu primeiro patrão. Então, muitas vezes, a gente mesmo com a vontade, com o desejo de formar equipe, de formar pessoas, a gente encontra com pessoas que você olha e fala, cara, essa pessoa não quer sair desse lugar. Não adianta o que você faça. E existe todo um buraco aí de uma geração que vive hipnotizada e vive no automático. Então, só para entender, o teu papel pode ser o teu trabalho pode ser contratado tanto pela empresa para levar para o time, como por uma pessoa que está procurando essa evolução. Em resumo, cara, o que eu faço? Eu identifico o momento, porque assim, é muito subjetivo, né? Então, assim, quando a gente fala de pegar na mão, é o cara que eu identifico que ele tem o potencial. Tá? Eu identifiquei que o cara tem o potencial. E aí, esse cara, ele tem o potencial, ele já faz lá um trabalho ele já é bom na operação, ele é bom no burocrático, ele é bom no administrativo. E ele é um cara que ele gosta de gente. Só que o cara não quer ser líder. O cara não quer liderar. Por quê? Porque o cara tem a visão de que para você ser líder, você tem que trabalhar 12 horas, você não tem vida, você se mata, e nananã, e você tem que resolver problema de cliente. E, na verdade, o que eu faço? Eu pego esse cara, que ele já tem as qualidades ali, algumas qualidades, e eu trago esse cara para ele ser visível dentro da empresa. E, muitas vezes, o cara não sabe que ele tem qualidade. Eu vou lá e desperto essa qualidade na pessoa. Tem um exemplo clássico aí da última empresa que eu trabalhei, onde eu tinha uma das meninas no balcão, que ela era ótima vendedora e ninguém nem cogitava ela como líder. Hoje ela é gerente de uma das lojas aqui do Tatuapé. Então, assim, foi um trabalho de 1 ano que eu peguei na mão dessa menina, eu comecei a trabalhar com ela, eu pus ela para fazer entrevista comigo, eu pus ela para fazer o trabalho que eu fazia junto comigo. E aí fui mostrando para ela os caminhos, ela foi abraçando a oportunidade. Aí eu saí da empresa, ela foi fazer uma faculdade, ela foi se aprimorar e hoje ela é gerente lá na empresa. Animal. Então é bem legal isso. Então eu procuro ajudar esse tipo de pessoa. Por isso que eu falei para você, eu tenho que avaliar se eu consigo ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer, entendeu? E aí você mostrar para a pessoa que ela pode estar naquele lugar dá muito mais trabalho e você demora muito mais tempo. E para quem é líder, para quem precisa entregar resultado, você não pode ficar perdendo tempo. E eu acredito muito que, assim, quando você começa a pensar primeiro no resultado e não nas pessoas, você já perdeu o seu negócio ali. Cara, pensar nas pessoas, basicamente, é você entender o que a pessoa faz do lado de fora da empresa, do lado da empresa para fora. Não lá dentro da empresa. Porque a situação que a pessoa passa lá fora, às vezes, impacta lá dentro da empresa. Tem aquela coisa, sua vida pessoal não me interessa. Desde que, eu falava muito isso nas equipes que eu gerenciava. Sua vida pessoal não me interessa, desde que ela não impacte o meu resultado. Porque a hora que ela começa a impactar, ela me interessa. Então, se você está com um problema familiar, se você não tem onde deixar seu filho, se você está com um problema de grana, eu preciso saber. Porque senão eu não consigo te ajudar. E a pessoa em vez de virar uma pessoa que você pode ajudar, ela vira um estorvo. E aí você vai pegando o ranço e acaba mandando a pessoa embora. Então, eu ajudo as pessoas a entenderem qual é o propósito dela de vida. E é isso que eu tento fazer, entendeu? Porque quando você sabe qual é o seu propósito, o levantar de manhã ele fica mais simples. Você levanta com mais facilidade. Então, por quê? Porque você não vai lá para bater meta na empresa. A sua costureira não vai lá para a sua costuraria porque ela tem 30 calças para fazer barra hoje, por exemplo, tá? Uma coisa bem rasa aqui. Ela vai lá porque ela tem 30 pessoas para ficar mais bonita pro dia a dia. Claro, você oferece o benefício, né, do serviço feito. E aí a gente treina a pessoa para que aquilo vire um treinamento continuado, não só uma coisa de um dia. Então é mais ou menos isso. E eu uso a história da correlação, que é para ficar mais simples aquilo que é complexo.
Porque quando você vai lá e fala pra pessoa assim, ó... Vou te dar um exemplo aqui. De um filme que pra mim que é... Cara, assim, o meu filme principal de liderança, que é o Coach Carter. Não sei se você já viu. Eu adoro esse filme, cara. É muito bom. E aí tem um personagem que é nitidamente o cara que eu gosto de ajudar, que é o Timo Cruz. Que é o cara lá que É o rebelde. É o rebelde, é o Tem tudo pra ser o astro, tem tudo pra ser o astro do time, mas é um não rebelde. É o rebelde. Ele é o cara que ele não quer fazer esforço, ele não quer comprar ideia. E o técnico lá, em nenhum momento ele deixa de dar o apoio pro cara. Mas ele faz o cara entender qual é o propósito do negócio. E a partir do momento que ele pega o propósito dele de vida e ele faz ele entender que aquele propósito de vida que ele estava levando não vai levar ele a lugar nenhum, ele começa a entender o propósito do negócio, ele vai. Tanto que tem uma frase clássica desse filme lá, que é o tal do medo, né? Qual o seu maior medo, né? É isso. É isso, top demais, cara, é isso. Ajudar pessoas, estar disponível para servir e transformar vidas. Demais. E você, Japa, me conta aí, cara, nos seus projetos aí, suas andanças. Hoje a gente veio falar de música, mas você não trabalha com música. A música é o que te impulsiona. Esse tesão pela música, essa paixão pela história da música, é o mesmo sentimento que você consegue imprimir nos seus trabalhos, você editando vídeo, editando podcast, editando vídeo, conteúdos diversos aí que você cria para o comércio de um modo geral. É o mesmo tesão, é a mesma paixão, é isso aí mesmo, ou tem algum outro combustível, alguma coisa que te faz acordar e tocar a vida? Olha, a música é a música é a trilha sonora da vida, né? Quando a gente está dirigindo, quando a gente está cozinhando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está andando na rua e ouvindo música, a música é a trilha sonora da vida. Mas assim, a minha vida ela não é pautada pelo meu trabalho. Meu trabalho é uma parte importante da minha vida. Eu faço o que eu gosto, o que eu sei, o que eu me interesso. E a gente trabalha por um propósito e a gente trabalha por dinheiro, né? É óbvio, né? Assim, não é que, não, eu trabalho porque não, todo mundo trabalha por dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, isso é uma coisa natural, faz parte da vida e tudo bem, né? Mas isso não é o que pauta a minha vida, né? Existe uma parte fundamental da minha vida que ela é que o meu trabalho suporta, apoia essa outra parte, que é a minha missão de vida, minha missão espiritual, né? Que é a minha... existe uma vida religiosa, embora eu tenha essa imagem do roqueiro, do mau rapaz, do mau elemento, do ranzinho, Headbanger sujo, né? Mas eu tenho como missão, como uma parte fundamental da minha vida, ajudar pessoas a transformar suas vidas, né? E eu faço isso de uma maneira tão coadjuvante na vida da pessoa, colocando Deus em primeiro lugar e colocando a própria pessoa como o agente transformador da sua própria vida, né? Eu não me coloco como uma pessoa importante nesse papel, embora eu saiba da importância, né? Tanto é que poucas pessoas sabem dessa minha faceta, né? Acho que quem me conhece bem e quem me conhece desse meio sabe do que eu estou falando, mas acho que a maioria das pessoas, sobretudo do meio de trabalho, nem imagina. E muitas pessoas até se espantam quando nossa, é verdade, né? Então, assim, eu acho que a música, e eu levo a música nesse ponto também, né? O Hugo, ele iniciou esse papo dizendo que a música forma caráter. E isso é verdade. Por quê? Porque a música, as palavras, elas contêm uma energia muito mais profunda do que só o significado daquela palavra. Ela contém uma energia espiritual, uma energia que molda o ambiente em que ela é pronunciada. Então, se você ouve uma música que contém
palavras carregadas de ódio ou de profanação, ela inunda o ambiente com aquele sentimento. É lógico que em muitos momentos aquele verso, aquela palavra, o sentido daquela música, ela tem um significado. Vamos levar isso pro punk. O punk é uma música, a maioria, né? Os punks são músicas de protesto, para protestar contra a pobreza, contra o governo, contra sistemas, né? O Legião Urbana surgiu de uma banda punk, né? Sim. Legião Urbana, ela era do Aborto Elétrico, né? Foi a Legião Urbana e o Capital Inicial foram derivadas do Aborto Elétrico, que era uma banda punk, né? E que tinha essa veia. E a Legião Urbana, e tanto o Capital Inicial, tem, assim, em muitas músicas, não são em todas, mas em muitas músicas, carregam essa coisa do protesto social, de falar sobre a pobreza, sobre a condição humana, que é a veia do punk, né? Isso, o Inocentes, a Plebe Rude, o Ratos de Porão, tem muito forte isso, né? Mas a música, quando ela é carregada com sentimento... É difícil falar de um sentimento vazio, porque tudo tem sentimento, mas de um sentimento baixo, um sentimento vulgar, né? Ela leva a pessoa para aquele lugar. Cara, eu sinto... Por isso que eu concordo quando você fala que música forma caráter. Eu sinto muito esse tipo de... Talvez aqui a conversa vá para um lado diferente, né? Eu sinto a energia da música. Como eu não tenho rótulo musical, eu escuto o que eu gosto de ouvir. Muitas coisas são parecidas, e por isso que eu escuto muito mais rock do que outras coisas. Mas tem bandas que todo mundo ama, e eu não vou nem dar exemplo, porque são bandas bem top e não vale a polêmica, por exemplo, mas que eu não gosto. Eu não gosto. Falo, puta, não vai, não é legal. E aí eu vou ver lá, vou ouvir tradução, vou ver a história da banda. Fala, puta, realmente, isso aqui, cara, por mais que seja uma banda top... Da moda. Não, e nem da moda, bandas antigas, bandas do metal mesmo. Aí, não, mas da moda que eu digo assim, que fez sucesso. Que vem aí, lota estádios, lota autódromo, lota tudo. Eu falo, puta, cara, a energia não me pega, não dá o match. Mas tem razão, a relação tá nesse ponto, né? Assim, com que sentimento que foi escrito aquelas palavras e qual é o sentido daquelas palavras, né? Tem um outro ponto que é extremamente importante aí que isso acho que talvez tenha um peso maior pro rock, pros roqueiros e para, né, e para outros estilos talvez nem tanto. Mas é assim, é o tal do comercial. Tem muita música que ela é construída e escrita para vender. Porque vai fazer sucesso e o cara vai se encher de dinheiro, né? E não importa o que está dizendo, não importa, sabe assim, o quão vulgar é. E o que importa é que vai fazer dinheiro e que as pessoas vão dançar, né? Só que isso carrega um peso... A pessoa que ouve e que se envolve com aquele tipo de palavra e de sentimento, o caráter dela é moldado. E muito mais do que o caráter, o espírito dela é moldado por aquilo. Isso influencia diretamente a vida dela. É isso. Eu vou dizer que assim... mas então, porque o rock... Não, tem uns rock também que é absurdo. Tem uns rock que falam umas atrocidades também. O heavy metal tem energia... O Iron Maiden, ele fala muito de história. Se pegar as letras do Iron Maiden, ele fala muito de história. Guerras e batalhas. Fala de história. É louco. Mas tem umas bandas que falam umas groselhas também, né? E assim, embora eu aprecie o estilo de som, putz, eu não consigo ouvir muito, sabe assim? Porque eu não sei, eu acho que esse lance da energia da música, da letra, não me agrega e eu não consigo. Né? E aí falando em mensagem, falando em energia, falando em sentimento,
eu quero chamar vocês para o nosso último ato aqui e dizer que deu um trabalho do caramba, viu, Edson? A gente gastou uma grana para instalar aqui nessa câmera um super amplificador. Aí a gente tem uma tecnologia que pode ter vindo de alguma conspiração. alguma nave alienígena deixou ali na porta do estúdio. E eu não consigo garantir que essa mensagem vai chegar a milhares de pessoas. Embora ela tá na internet, é possível. Mas eu garanto que vai ter uma pessoa lá do outro lado que está esperando essa mensagem. E essa pessoa vai receber, de alguma maneira. De alguma maneira vai chegar até ela e é o que vai fazer a diferença no dia dela de hoje, talvez no dia de amanhã. Então, respira, se conecta com a sua melhor versão e fala olhando ali para aquela câmera que tem alguém do outro lado esperando a tua mensagem. Show. Vamos lá. Eu falei aqui do Timo Cruz, né? Sobre o nosso maior medo. Então, acho que o nosso maior medo não é a gente não ser notado, né? Nosso maior medo é a gente ser notado além da conta. Então, acho que... O que eu quero dizer com isso? Cara, não deixe de dar o seu 1% a mais todo dia. Não importa se você vai chegar a algum lugar ou não. Mas se você fizer 1% a mais do que você fez ontem, já vai estar bom. É a você mesmo que você precisa satisfazer. E a mais ninguém. Animal. É isso aí, 1% a mais todo dia. É a chavinha que você vira um pouquinho para mudar a direção do barco lá no final, né? Aquela uma jogadinha pro lado. Animal, é isso aí. E aí, Taka, sabe como funciona aqui o esquema já ou não? Eu já ouvi falar. Então. Já vi algumas vezes. Então, meu brother, respira, se conecta com a sua melhor versão. E fala lá que tem alguém querendo ouvir o Takashi, o Cristiano Takashi. Hoje eu vim aqui para falar de música. Eu espero que eu tenha oportunidade para voltar aqui para falar de outras coisas também, além da música, né? Mas assim, a música realmente forma caráter. Então escolha bem o que você ouve no seu dia a dia, né? Quando você quer sair para se divertir, que você quer dançar, que você quer... Beleza, acho que todo mundo tem um momento de descabelar. E ok, tudo bem, né? Mas no seu dia a dia, escolha. Tem ali um momento de curadoria para escolher o que você está ouvindo, né? Escolha mensagens que te façam bem. E se o Hugo, vou até me contradizer aqui para dar o braço a torcer ao Hugo, mas permita ouvir um novo. Mas o novo não é a novidade, é o novo. O novo às vezes é o antigo, não é o que saiu agora. O novo é o que você não conhece. O novo é o que você não conhece, né? Então aqui, vamos escolher aqui mais uma da Bíblia da música, né? Esse disco aqui, eu sempre... Eu deixo marcado aqui, tem vários post-its aqui selecionados, mas esse aqui é um disco que eu sempre ouço ele, que ele é muito inspirador, que é do Bob Dylan, né? The Free Willing Bob Dylan. Eu vou deixar tudo os links e os nomes desses discos aqui para quem quiser ouvir, mas esse disco aqui é um disco que vale a pena prestar atenção nele, né? Experimente. É isso aí. Então, resumindo, viva o novo, 1% melhor todo dia, é isso? É isso aí. É isso. Sejam homens do presente. Fala pra lá, não pra mim. Tô falando pra você porque, né, mas sejam homens do presente. É isso aí. Bom, é isso, cara. Obrigado pela confiança. Obrigado Eu que agradeço a oportunidade. por estarem aqui.
Então é isso. Então, sejam homens do presente, 1% melhor todo dia e viva o novo. Acho que dá pra resumir assim. A ideia aqui hoje era realmente apresentar um direcionamento para um ócio que abre o imaginário e permite que as pessoas vivam de uma maneira mais leve, mais gostosa, com mais referências e com mais cultura. Cara, obrigado pela confiança, obrigado por vocês terem vindo. Pode quinta, toda quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi uma conversa diferente dos outros episódios. E quem está assistindo a gente aí no primeiro, segundo, terceiro até o sexto, está percebendo que cada episódio é único. A nossa proposta aqui não é um formato enlatado e copiado para todos os episódios. E por isso que sempre vai ter alguém aqui que, de repente, não é nem um especialista sobre um determinado assunto, mas tem a contribuir, tem a conversar, tem a dividir opiniões. Hoje eu não vou pedir para curtir, compartilhar, porque isso tudo aí eu sei que a galera vai fazer. Eu quero agradecer. Porque a gente tem tido uma média de visualizações normais para o nosso tamanho, para a nossa realidade. Uma crescente. Mais crescente. A galera tá super engajada comentando. Então, deixa um comentário, fala se você gostou, fala o que você mais gostou. Se você não gostou também, fala com a gente, porque isso também é um termômetro. Então, muito obrigado. Muito obrigado para você que tem compartilhado nossos cortes. Muito obrigado por você que tem compartilhado o nosso capítulo inteiro aqui no YouTube. A gente tem certeza que lá no final do 10º capítulo muita coisa vai ter rolado. Tem novidades muito legais. A partir do próximo episódio eu já vou trazer aqui um novo patrocinador, uma nova situação que vai ser feita especialmente para a galera que tem engajado com a gente aí, tem comprado essa briga com a gente. Certo? Muito obrigado. Eu tenho um presente. Aliás, eu tenho 2 presentes. Eu tenho aqui o nosso singelo agradecimento pelo tempo de vocês. Obrigado, Hugo. Eu espero que vocês gostem. Saboreiem num momento de ócio com um bom som e um bom rango. Obrigado. Um cineminha. E vai chegar para vocês um kit do nosso patrocinador. Põe na tela aí, Gui. Vai só pra gente poder ter ele na tela. Do Siga, né? O Siga. Vai chegar para vocês um kit da Siga Atacadista para vocês saborearem, curtirem enquanto vocês estão assistindo um filme ou ouvindo um som. Obrigado. Show de bola, é isso aí. Muito obrigado. O arroba de vocês está na tela, todas as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Show. Certo? Obrigadão aí. Esqueci alguma coisa aí, Gui? Tudo certo? Podemos finalizar? Valeu, muito obrigado. Pode quinta, curte, compartilha, manda pros amigos, tamo junto. Valeu, até quinta-feira que vem. Valeu.